Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com um pouquinho mais de esforço. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Os jovens pensam que os mais velhos são bobos, mas os velhos têm a certeza de que eles, os jovens, é que o são. Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos do idoso brilha a luz. Ser idoso é trazer no rosto marcas de sabedoria, experiências de momentos vividos, às vezes com tristeza, às vezes com alegria. Reconhecer as qualidades do idoso de todos é um nobre dever. Quer chegar a ser um idoso? Basta ter vida em abundância e nem tão cedo morrer. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. Hoje, 15 de agosto de 2020, sábado, dia de música, dando continuidade às celebrações do 55º aniversário de nossa igreja. Apresentaremos o recital Nossos Hinos Queridos, parte 2, que será em homenagem à terceira idade de nossa igreja. Reconhecemos seu valor, seus infindáveis serviços prestados durante anos na causa de Deus. Muitos deles aqui mesmo, no âmbito do centenário. E os honramos de todo o coração, agradecendo a Deus por suas vidas. Fizemos um estudo para detectar os acima de 80 anos e é para esses que dedicamos esses hinos, baseados na preferência de 8 deles. A audição será ao piano, desta vez através das hábeis mãos do nosso pianista Ayrton Herbert de Souza, que prontamente aceitou o nosso convite. Que estes hinos sirvam de inspiração e enleve nosso espírito ao trono da graça, no ecoar desses sons que celebram vidas bem vividas. O hino que abre nossa apresentação da noite é o 347 do cantor cristão, O Coração em Paz. Hino do século XIX, letra de Lizzie de Armon e música de Bentley Eckley. Hino preferido da irmã Laodiceia Nastari Salles, coincidindo também com o gosto da nossa missionária Gabriela Mendes, que foi homenageada na audição da última sexta-feira. A Laodiceia também é praticamente do grupo da membresia fundadora. Tem estado conosco todos esses anos e muito contribuiu com a igreja durante todos eles. Foi professora na vida secular e usou muito de sua experiência para nos auxiliar nessa área. Conforme já compartilhamos antes, a letrista Lizzie escreveu a letra deste hino baseada nas próprias experiências de vida. Passou por muitas tribulações, mas relata que nunca deixou de ver brilhante luz decorada por lindo arco-íris, porque o seu coração permaneceu na paz de Cristo em todas elas. Estendemos essa homenagem à irmã Iracema da Costa Moura, que está na mesma faixa de idade da irmã Laodiceia. Ouçamos o hino.
próximo hino é o 283 do cantor cristão, Mais Perto Quero Estar. Hino do século XIX. Letra de Sarah Flower Adams e música de Lowell Mason. É o hino preferido do irmão Antoninho Hernandes Prado, um dos nossos diáconos. Está conosco há muitos anos. Veio para o centenário no ano de 1977. É muito atuante nos trabalhos da igreja. Hoje ainda exercita atividades. Uma delas é a de ser o nosso amável e prestativo zelador. Quanto ao hino, certa ocasião, Sara, poetisa talentosa, recebeu uma incumbência de seu pastor numa igreja batista da Inglaterra. Escrever um hino para um novo sermão que ele intentava pregar sobre a história dos irmãos Jacó e Esaú, baseado em Gênesis 28, especialmente ressaltando a temática central no sonho de Jacó. Naquele mesmo dia, ela se debruçou na passagem e em pouco tempo teve a inspiração para versificar a história bíblica inteira em 5 estrofes e no original. Há muitas histórias sobre a maneira como Deus usou esse hino ao redor do mundo, na vida de muitas pessoas. Ele foi o predileto também de reis da Inglaterra. Era o predileto do presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Hino entoado, inclusive, no momento de sua partida para a eternidade. Além do fato conhecido por todos de ter sido sua linda melodia, o último som ouvido por muitos no naufrágio do grande Titanic, ou Titanic, como gosta de dizer o pastor Haroldo, quando a embarcação submergiu nas águas geladas do Atlântico Norte, levando consigo 1.500 pessoas.
próximo hino é o 52 do HCC, Inário para o Culto Cristão, Grandioso És Tu, hino do século XIX, o autor é Karl Bober. É o hino preferido do casal Cícero Silvério da Cruz e Maria da Luz Cruz, membros praticamente fundadores, família atuante na causa e envolvidos na igreja. Estão conosco desde lá de trás, ajudando-nos a fielmente escrever as páginas de nossa história. É um exultante hino de adoração. Nos remete à imensurável grandeza de Deus. Mundialmente traduzido e muito apreciado, surgiu na Suécia. Seu autor era um pastor, poeta e hinista, e também serviu muitos anos como senador no parlamento sueco. Seu título original é O Grande Deus. Foi oficialmente publicado aqui no Brasil por ocasião da grande campanha batista de evangelização Cristo, a Única Esperança, ano de 1964. E de lá para cá, tomou grande proporção positiva no gosto dos crentes brasileiros. É um hino muito apreciado e muito entoado pelas nossas igrejas. Estendemos essa homenagem à irmã Maria Francisca Cuenca, que está também na mesma faixa de idade da irmã Maria da Luz Cruz.
próximo hino é o 304 do cantor cristão Vaso de Bênçãos, do século XX, um pouquinho mais recente, e o autor é Harper Smith. É o hino preferido do irmão e diácono Francisco Firino. Quando tomamos conhecimento da escolha dele, achamos muito condizente, porque reflete bem a vida dele. O irmão Firino sempre foi um servo muito trabalhador, sempre pronto a colaborar no que podia. Tem sido verdadeiro vaso de bênção entre nós. Ter como propósito de vida ser um canal de bênção na vida das pessoas, que ideal profundo. A todo crente é dado pelo menos um dom espiritual. Não há desculpa, portanto, para não se apresentar ao trabalho do Senhor. Um dia daremos conta do que fizemos do nosso talento. Smith, o autor desse hino, partiu para a eternidade com sua tarefa feita. Cristão americano, era um profissional da área da música, formado pelo Instituto de Artes Musicais de Nova York. Escreveu média de 25 hinos e atuou diligentemente na área da música, tendo sido de grande valia à causa de Deus. Não há dúvida de que ele viveu as palavras da linda letra que ele próprio escreveu. Foi um vaso de bênção de grande valor. Não há registros específicos da circunstância em que esse hino foi feito, mas a respeito dele, gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal que o envolveu. Era pequenina, tinha uns 5 anos, mas me lembro com nitidez que nos momentos de música, nos cultos da minha igreja, Igreja Batista em Vila Formosa, algo me paralisava. Mais tarde um pouco, chegava com minha mãe aos cultos de quarta-feira. Minha mãe gostava de chegar mais cedo. Geralmente os cultos ainda não haviam começado. E eu me encantava vendo uma moça ao órgão tocando com muita alegria. Ia até lá e ficava ao seu lado apreciando quietinha. Ela sempre bem vestida, perfumada, as unhas bem cuidadas se destacavam nas teclas claras do instrumento. E seu belo relógio de corrente que brilhava e que eu achava tão lindo. Muito amável, ela gostava da minha presença ali. Um dia ela estava tocando esse hino, Vaso de Bênçãos, e eu comecei a cantá-lo baixinho ao lado dela. Ela ouviu e me disse: Sandrinha, você canta? Você está cantando muito bonitinho. Você não quer fazer um solo no culto? Eu me assustei. Não, tive muito medo, vergonha, não sei. Mas ela me orientou então e disse: hoje não, mas vamos prepará-lo para o próximo culto na próxima quarta-feira. Vou falar com o pastor Antônio. O pastor Antônio é o pai da minha cunhada Esther. Jamais me esquecerei o rosto do meu pastor quando ela pediu permissão para ele me encaixar no próximo culto. Ele ficou muito feliz, abriu seu largo sorriso e piscava com seus olhinhos azuis, lindos, com aceno de muita surpresa e aprovação, porque eu ainda era muito pequenina. E assim aconteceu. De lá para cá, nunca mais me separei da música. E esse ministério sempre deu à minha vida um colorido todo especial. Mas, pouco tempo depois, chegaria à igreja a triste notícia de que minha admirável organista havia falecido no incêndio do edifício Joelma, ocorrido aqui em São Paulo em 1974, e que ceifou a vida de 187 pessoas. A Ivone, a organista, trabalhava lá e eu nem sabia disso. Não é preciso dizer a consternação de todos na igreja, de modo que, se milhares de vezes eu escutar este hino, milhares de vezes me lembrarei dela. Ela que me ajudou
a plantar no coração a coragem e determinação para vencer os obstáculos. Ouçamos Vaso de Bênçãos. Próximo hino 323, do cantor cristão Castelo Forte. Já dissemos, do século XVI, autor Martinho Lutero. É o hino preferido do irmão e diácono Floriano Peixoto. O irmão Floriano também está conosco há muitos anos, auxiliando-nos em várias frentes, nos departamentos, na área do ensino, no diaconato, um irmão muito querido entre nós. Fortaleza Poderosa é o título original no alemão, um dos mais impressionantes hinos da história do cristianismo. Já ouvimos essas informações na audição de órgão de sábado passado. Sim, ele será repetido e não nos causa estranheza alguma. Ele é um hino belíssimo e está no gosto áureo de muitos crentes pelo mundo, inclusive no meu. Como já tivemos anteriormente algumas informações sobre ele e sobre seu autor, vamos compartilhar agora algumas outras. James Moffat, grande teólogo escocês, disse sobre ele: trata-se do maior hino, do maior homem, do maior período da história da Alemanha. A beleza do hino combina com a beleza da história do seu autor. Lutero tinha fama de áspero, mas curiosamente respirava pelos poros a sensibilidade das artes. Disse em certa ocasião: não sou da opinião de que pelo Evangelho todas as artes devam ser banidas, como sugerem alguns. Quero ver todas as artes, principalmente a música, a serviço daquele que as criou e nolas deu. Sim, um belo hino, na essência, na temática, na estrutura musical, escrita por um homem que, com atos corajosos, foi usado por Deus para que todos tivessem novamente acesso à Bíblia,
resgatou os cânticos congregacionais na igreja e dignificou o matrimônio através da sua liderança, esclarecendo os fiéis sobre todo o direito ao casamento aos clérigos, que até então eram impedidos de contraí-lo. Já dissemos anteriormente, mas é reconfortante lembrar e repetir. É baseado no Salmo 46, que se inicia assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
próximo hino é o número 2 do cantor cristão Justo é Senhor. Século XIX, música de Lowell Mason, metrificação e tradução de João Gomes da Rocha, hinólogo brasileiro. É o hino preferido do irmão e diácono Henrique Pereira Soares, também há muitos anos conosco, sempre envolvido e participativo, ajudador e apoiador do pastor. Um servo que sempre buscou seguir os santos caminhos de Deus, como fala o hino de sua predileção. A letra do hino é baseada no Salmo 145. Lowell compôs pelo menos 1.126 hinos. Treinou músicos no âmbito da igreja e também no secular. Foi professor de música em escolas públicas dos Estados Unidos por mais de uma geração. Atingiu o grau de doutor em música, título honoris causa, pela Universidade de Nova York, inclusive o primeiro dado por uma universidade dos Estados Unidos. Estudiosos dizem que é provável que ele seja o maior em termos de contribuição para a música sacra dos Estados Unidos, dada a ele e não a qualquer outro. Ouçamos o lindo hino que diz em um dos trechos: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Estendemos essa homenagem ao irmão Itamar Cuenca e também ao irmão José Nemésio Marques. Ambos estão na mesma faixa de idade do irmão Henrique. Próximo hino é o 344 do cantor cristão Deus Cuidará de Ti. Século XX, já mais recente, é do casal Sibila Martin e pastor Walter Martin. É o hino preferido da irmã Francisca Maria Bumbers, da família Bumbers. Uma família que também
tem muita representatividade aqui no Centenário, com serviços prestados em diversas áreas e ministério. É uma família grande que passou por aqui e da qual temos imensa saudade e recordação. Permanece conosco a matriarca, a irmã Francisca, dando-nos esse privilégio. Ela já está próximo aos 90 anos. Tem enfrentado problemas de saúde e, por isso, nos últimos anos, impossibilitada de comparecer aos trabalhos. Mas vai receber essa singela homenagem de todos nós que muito a amamos. Era um domingo de 1904, quando o pastor Walter, pregador americano muito apreciado e sempre convidado para falar em outras igrejas, tendo recebido um convite dessa natureza, ora antes do momento de sair de casa, viu-se impedido por sua esposa, que era inválida e que tinha muitos outros problemas de saúde. Ela apresentou uma piora. Ficou muito conturbado em ter que desmarcar este compromisso. Era uma ocasião tão esperada, a igreja estaria lotada esperando por ele. Ficou em oração sobre isso. Finalmente, optou por não ir. E quando pegou o telefone para avisar a igreja de sua impossibilidade, ouviu a voz de seu filhinho pequenino perguntando: papai, se a vontade de Deus é que o senhor vá pregar naquela igreja hoje, ele não poderá tomar conta da mamãe enquanto o senhor estiver lá? O pastor Walter entendeu aquilo como uma aprovação de Deus para que fosse. E assim o fez. No retorno, tudo estava bem. E sua esposa tinha, inclusive, apresentado melhora. Dessa experiência, resultou o hino que vamos ouvir agora.
último hino da noite é o 377 do cantor cristão Não Sei Porquê, século XIX, letra Major Daniel Whittle e música de James McGranahan. É o hino preferido do irmão Joel do Nascimento, coincidindo com o gosto do pastor Haroldo, pois também é o dele. O poeta do centenário, irmão Joel, é membro fundador. Participa ativamente, tem participado e participou ativamente desde o início dos trabalhos, com incansável ajuda em tudo que era necessário. Ele é também o nosso membro mais experiente, por isso merece menção honrosa pelos seus 91 anos de vida. Também, com uma história mencionamos na audição anterior, a audição sobre os hinos tocados no órgão de tubos, nós já vimos o grande significado que há esse hino na pessoa de seu letrista, o Major Whittle, o militar americano, que encontrou a Cristo em sangrenta batalha da Guerra Civil Americana, tendo perdido um braço e sido capturado pelo inimigo. Nessa terrível situação, lembrou-se da Bíblia que a mãe havia colocado em suas coisas antes de partir. Na hora ele não deu a mínima atenção àquilo, mas no momento em que estava, ele encontrou nela doce refúgio, como descreveria depois em seus textos poéticos. Estendemos essa homenagem à irmã Rosumira Penha, que está bem próxima à idade do irmão Joel. Parabéns, igreja. 55 anos servindo ao nosso Senhor. Deus tem cuidado da igreja e eu sou prova viva desse cuidado. No momento no qual os dois mais precisavam, eu senti a mão de Deus me trazendo na hora certa, em janeiro de 2019, e hoje a tenho como igreja do coração, como se aqui tivesse nascido. Que o nosso Pai Celestial continue abençoando a Igreja Batista em Cidade Quarto Centenário e que possamos juntos comemorar mais e mais aniversários, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém.
nosso desejo é que esses belos hinos tenham servido de grande conforto espiritual a todos, porque as mensagens que trazem são de esperança, amor e o cuidado do nosso Pai amoroso, sejam quais forem as circunstâncias.